A entrevista está sendo feita no dia 22 de novembro de 2018. Qual o nome do senhor e sua idade? Moisés Dias de Carvalho, nascido no dia 17 de outubro de 1943. Até que ano o senhor estudou? Bem, na minha cidade, eu tive que estudar só o primário, e quando saí da minha cidade para o Rio de Janeiro, que é o estado do Rio, aí eu fiz o artigo 99, artigo 91, que equivale ao segundo grau. Depois, em 1967, eu fiz a faculdade de enfermagem no Rio de Janeiro, na Alfredo Pinto, Cruz Vermelha. Fiz a faculdade de enfermagem. Onde o senhor nasceu? Eu nasci numa cidade chamada Três Irmãos, no estado do Rio de Janeiro. Com quantos anos o senhor se mudou para o Espírito Santo? Eu tinha 29 anos quando eu vim para o Espírito Santo, recebendo um chamado da administração da Igreja Adventista para ser missionário da Igreja Adventista, dirigindo uma clínica médica rodante aqui no Espírito Santo. E como o senhor achou a vida aqui? Bem, a princípio, foi muito difícil assim, a adaptação, porque eu sempre convivi no Rio de Janeiro, trabalhava no Hospital Silvestre, fui chefe de andar, instrumentador cirúrgico, ocupei vários cargos, capelão do Hospital Silvestre, enfim. Saindo do Rio para conhecer o Espírito Santo pela primeira vez, foi assim, difícil devido a eu ter deixado toda a minha família no Rio de Janeiro e vir morar num lugar em que eu não conhecia ninguém, não tinha conhecimento de ninguém e não sabia também como eram os costumes aqui no Espírito Santo. Uma região entre alemães. Eu, a princípio, fui morar em Serra Pelada, Lagoa, e foi assim um contato estranho para mim, né? Pessoas falando em outro idioma. Eu estava estudando o terceiro ano de inglês, quer dizer, cheguei aqui, todo mundo falando em alemão, às vezes eu não sabia, tive que aprender o alemão para poder conviver com alguns alemães aqui. E o senhor já se considera capixaba? Bom, eu sou capixaba de coração e também tenho um título, né? Cidadão capixaba. Eu tive o privilégio, eu tenho título de cidadão Afonso Caldense, título de cidadão Espírito Santense. A Assembleia Legislativa, em 2015, me concedeu o título de cidadão Espírito Santense. Então eu tenho tenho vários títulos, inclusive tenho título também de vilavelense, né, pela obra que eu fiz lá em Vila Velha, Afonso Caldense e também sendo capixaba também. E para o senhor o que é ser capixaba? Olha, eu me identifiquei muito com o povo daqui. O povo é muito acolhedor. Quer dizer, eu vim para uma experiência sem conhecer, mas ao chegar aqui eu fui muito bem acolhido e eu tive assim um carinho muito grande de todo o povo capixaba. Aqui eu tenho uma família, eu criei uma nova família aqui no Espírito Santo e eu me sinto como se tivesse nascido aqui. E o que mais caracteriza o Espírito Santo? Você acha que as praias, montanhas? Bem, eu fiquei encantado com o interior, porque quando eu vim para aqui, a cultura, eu cheguei aqui em
dia 28 de agosto de 1973. Aqui Afonso Cláudio era uma cidade que não era calçada, né? Uma cidade, tinha tinha os municípios como Laranja da Terra, Brejetuba, era muito grande. Então eu passei a conhecer toda a região. Mas a região que mais me chamou a atenção foi justamente a Mata Fria, onde eu pude trabalhar e aprender a fazer consultas em alemão. Eu fiquei até um pouco assustado quando a primeira cliente subiu no consultório, porque como enfermeiro, eu trabalhei fazendo consultas, pequenas cirurgias, partos. Eu atendia a população de todas as formas, porque Afonso Cláudio nós tínhamos 4 médicos. Tinha o Dr. Walter, o Dr. Jeconias, o Dr. Eutrópio e um outro médico, que eu não me lembro o nome agora. Então, você calcula uma população grande apenas com 4 médicos. Por exemplo, o Dr. Eutrópio, ele saía para fazer um parto na Mata Fria a cavalo. Então, quando eu cheguei aqui, essa função da clínica, que era do governo federal e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, fizeram uma parceria, governo federal com a Igreja Adventista, e eu representava a Igreja Adventista. Então, eu fui para todas essas regiões, mas quando eu fui à Mata Fria, foi muito difícil chegar com aquele ônibus que pesava 14 toneladas, né? Eu cheguei lá e encontrei um idioma diferente, que me assustou, né? E as consultas, as pessoas chegavam, Dr. Moses, eu estou com Kopfwei, Schwackenpeine, Buchschletz, enfim, essas palavras que são comuns, que quer dizer a doença da pessoa. Schwackenpeine quer dizer fraqueza nas pernas, né? Herzschletz, coração está fraco. Então, aí eu tive que aprender esse dialeto, que não é o alemão, realmente o puro alemão, mas eu comecei a me adaptar e a consultar, levando remédios, atendendo a um grande problema de Afonso Cláudio. Talvez eu seja o pioneiro nessa área em Afonso Cláudio. Aqui em todo o Brasil, era a região que mais cistosomose tinha. Então morria muita gente aqui com problema de cistosomose, que eles antigamente falavam caramujo. Aqui era o foco. E nós tínhamos muitas pessoas tomadas. Enquanto nós chegávamos numa comunidade, eu e a minha esposa, Marlene, nós tratávamos essa doença. Então a minha finalidade era combater aplicando o remédio, que era na época um remédio muito forte, tinha consequências, ele dava algumas reações, mas era a única solução que tínhamos para enfrentar esse problema. Então, a minha esposa fazia parte de profilaxia, ensinava as mulheres a ferver a água, a não entrarem nos rios, para não adquirir a cistosomose, e também a fazer fossa. É interessante que nós fizemos um levantamento na época, aproximadamente 90% do interior não tinha fossa. As pessoas faziam as suas necessidades nos fundos do quintal. Quer dizer, era a proliferação total e a contaminação, né, da cistosomose. Aquilo depois chovia, ia para as águas eram contaminadas. Então esse foi um trabalho pioneiro que nós fizemos. Em toda a região, nós andamos em toda a região, visitando cada lugar, levando uma mensagem. E a gente, à noite, passava filmes ilustrando
aquilo que nós falávamos, nós passávamos um vídeo ensinando as pessoas a construir uma fossa, a ter os cuidados de profilaxia para não ficarem doentes. E o senhor participou de algum movimento cultural aqui em Afonso Cláudio? Claro, eu fiquei inserido na sociedade, né? Fui inserido na sociedade, eu fui coordenador de escola, João Valim, fui professor, tive a oportunidade de lecionar também e de dirigir a escola como João Valim Sobreiro. E aqui dentro da sociedade participei também, foi uma coisa, não estava no meu programa algum dia ser político, mas como a população tinha assim, um carinho todo especial, eu fui um dos vereadores mais votados e eu tive a oportunidade de ser vereador por 6 anos, trabalhando para o município, na gestão do prefeito Leni Alves de Lima. Esse período que eu trabalhei como vereador, eu confesso que não tinha nenhuma experiência política. Tanto que o primeiro voto que eu dei foi para mim. Porque a primeira pessoa que recebeu o voto meu foi eu mesmo, né? Tive a oportunidade de votar em mim mesmo. Então fui vereador e aí passei a conviver na política e ver o que eu poderia fazer pela população como político. E como vereador, evidentemente, eu fiz uma marca muito grande aqui. Tem algumas coisas que ainda perduram em Afonso Cláudio até hoje. Por exemplo, nós temos aqui o colégio, por exemplo, nós temos a quadra aqui do colégio de Afonso Cláudio, que nós tivemos a oportunidade de buscar essa verba em Brasília, fui a Brasília várias vezes para conseguir trazer esse dinheiro. Participou dessa ida o prefeito, Zé Machado, que ainda está conosco, né? Doutora Dalza, e nós em Brasília trouxemos recursos para fazer essa quadra Doutor Eurico Vieira de Moraes, e também o dinheiro para fazer essa praça. A praça hoje foi feita. E também todo o dinheiro que fez o calçamento, desde a grama até o campo 20 e também até São Vicente. Não era calçada, Afonso Cláudio. E tem um fato interessante, que quando eu cheguei em Afonso Cláudio, para se falar no telefone, tinha que tocar uma manivela. Talvez vocês que são mais novos não sabem. Rodava-se uma manivela e falava muito alto para poder falar, se comunicar. Com o telefone aqui era uma coisa terrível. Era de 1800 e pouco, quando eles inventaram o telefone. Então, nós trouxemos a verba também para colocar a telefonia em Afonso Cláudio. Foi criada uma torre, então nós temos hoje o telefone. Foi nessa época da gestão de 6 anos que eu trabalhei como vereador. Mas foi o que eu pude fazer. Mas confesso que não gosto de política, porque depois do meu tempo a política tomou outro sentido, né? O toma lá e dá cá, que existe até hoje aqui em Afonso Cláudio. Por exemplo, você só trabalha com um deputado se ele lhe pagar. Então nós tínhamos aqui os deputados daqui da terra que trabalhavam, a gente tinha confiança no político. Então havia uma política sadia. Então eu resolvi me afastar da política justamente por isso, por causa das pessoas que hoje fazem parte da política, mas com interesse próprio. Primeiro se beneficiar, né? Vou saber um pouquinho mais do senhor. Qual o prato preferido do senhor? Olha, meu prato preferido é o mais simples possível. A comida que eu mais gosto de comer é arroz, feijão, purê de batata e carne moída. Esse é meu prato predileto. O senhor tem algum animal
que tem mais carinho? Ah, sim. Tem alguns dias que ele faleceu, deve ter 15 dias que faleceu o meu cachorro Spike. Era meu companheiro, ele não estava convivendo comigo aqui na rua, devido a estar morando na rua, mas ele convivia na roça, com um dos meus colonos, que foi colono meu, e eu visitava ele constantemente, nós tínhamos uma relação de afeto muito grande com o Spike era meu amigo. E como o senhor é com a moda? Bom, eu acho a moda muda muito de acordo com a época. Nós estamos vendo no século XXI. Eu, quando cheguei aqui, os meus ternos eram quadriculados, uma coisa meio estranha. Eu tenho alguns retratos, eu me achava até estranho com aqueles ternos quadriculados, aquela calça sino, boca sino, né? Tinha quase 30 centímetros e tal. Hoje eu não consigo comprar uma calça para mim. Eu tenho andado procurando uma calça que não seja apertada. Eu não gosto de calça apertada. Mas a moda levou todo mundo a usar com a calça bem apertadinha. Então a moda muda de acordo com a época, o tempo. Ela uma hora está usando roupa bege, quadriculada, enfim, muda, né? Os esteticistas, eles vivem disso, procurando adaptação. E a maioria das pessoas gosta de seguir a moda. Então, quando voltar a boca sino, todo mundo vai para a calça de boca sino. O senhor falou que foi enfermeiro, mas eu sei que o senhor já teve outras profissões. O senhor pode relatá-las? Olha, eu fiz muita coisa na vida. Porque eu vim de família pobre, né? Vim para o Rio de Janeiro com 14 anos. Então, a minha primeira profissão no Rio de Janeiro com carteira assinada foi auxiliar de biscoiteiro. Talvez vocês nem sabem o que é isso, mas eu trabalhei numa fábrica de biscoito em Aimorés. Porém, então eu trabalhei depois, eu fui fazer o curso de auxiliar de enfermagem. E quando eu acabei o curso de auxiliar de enfermagem, eu tive a felicidade de me alistar no Exército com 17 anos. Eu, sem saber o que era, eu fui ser paraquedista do Exército Brasileiro. Por quê? Porque quando me apresentei, uma pessoa disse para mim assim: "Você quer ser paraquedista?" Eu disse: "O que é isso?" Ele disse: "Lá come melhor e ganha mais." Eu falei: "Então eu quero ir." Mas eu jamais não sabia que era pular de avião, saltar de avião. Eu não sabia, não tinha essa. Aí eu fui, com mais de 5.000 jovens da minha idade, 17 anos. Então eu fui, me alistei. Só depois, no último dia, que eu soube que eu estava no Exército Brasileiro para me tornar um paraquedista. Foi um susto muito grande, porque falei, pular do avião, eu nunca pensei isso. Então, eu pensei o seguinte: bom, já que tem aqui 5.000 jovens da minha idade, né? Então eu, graças a Deus, fui, e entre os 5.000, eu fui um dos escolhidos, que passa por vários testes, e sobraram 1.000 jovens aptos. Os outros não passaram. Então eu convivi, fui ser paraquedista. Foi quando eu tive a oportunidade de estudar mais um pouco. Eu fiz então o 2º grau, eu aí procurei a faculdade para fazer a faculdade, porque lá realmente eu ganhava mais e morava dentro do... Então, ser paraquedista foi para mim um sonho. Aí eu tive que fazer alguns cursos lá, né? Como enfermeiro, eu tinha que ser mestre de salto, eu tinha que comandar o salto do avião,
porque o enfermeiro ou o médico, ele é o primeiro a sair do avião. Então eu tive que fazer o curso de mestre-salto, sobrevivência na selva, dobragem de paraquedas. Então eu tive algumas especialidades. E eu estava muito realizado em poder estudar e também ter uma carreira segura. Mas essa carreira foi interrompida, porque no dia 30 de outubro, eu estou falando essa data porque eu não esqueço, é aniversário da minha mãe, eu a visitei levando muitos presentes e carinho, e ela disse que não queria nenhum presente meu, nem nada a não ser um pedido. Eu digo, qual o pedido? Que você saia do exército. Eu não quero que você continue sendo paraquedista. Então foi a maior frustração da minha vida interromper uma carreira de tanto sacrifício. Para ser um paraquedista, é uma seleção muito grande. São poucos aqueles que conseguem ser paraquedista. Então minha mãe me pediu, assim, me interrompeu um sonho na minha vida de ser um oficial. Eu já estava com a promoção para sargento, estava pertencendo a uma das maiores forças armadas do Brasil e do mundo, que é os paraquedistas. Então fui interrompido, eu obedeci a minha mãe no dia 30, no dia 6 de novembro eu dei baixa sob protesto e saí. Então foi um período da minha vida muito difícil. Fiquei desempregado, né? Mas obedeci a minha mãe. Valeu a pena ser obediente a minha mãe, o pedido que ela me fez, porque ela era tudo na minha vida, a razão da minha vida, a minha mãe, então eu obedeci a ela e deixei de ser paraquedista. Deus sabe todas as coisas. E aí passei um período, porque eu já estava casado. Então, eu já tinha filhos, o primeiro filho já estava para nascer. Então, eu passei um período bem difícil. Houve um concurso na faculdade São Francisco de Assis para ser professor de enfermagem. Ficava perto da minha casa. Era tudo que eu também queria. E entre todos os que passaram, era só 3 vagas, eu tive uma vaga. Então cheguei a trabalhar na Universidade Federal São Francisco de Assis, na Presidente Vargas, pertinho da minha casa. Mas houve uma incompatibilidade, porque eu não trabalhava dia de sábado. Esse é um grande problema. Era uma convicção minha religiosa, e eu não abri mão. Então trabalhei uma semana nessa faculdade, 2 semanas. Então, nesse período, eu tive um chamado para voltar para o Hospital Silvestre. E no Hospital Silvestre eu retornei já eu fui chamado para ser obreiro, missionário da Igreja Adventista. Então eu fui trabalhar no Hospital Silvestre, cheguei lá em 73 eu voltei, ou melhor, deixa eu dar 63, 30 de outubro de 63 eu voltei ao Hospital Silvestre. A data exata é essa. E voltei a trabalhar no Hospital Silvestre como enfermeiro, chefe de andar, instrumentador cirúrgico, cirurgia cardíaca, e passei a fazer parte do Hospital Silvestre até 1976, quando eu recebi um chamado de um pastor aqui do Espírito Santo para que eu viesse assumir a unidade médica rodante aqui no Espírito Santo.
Então, nesse período eu tive que consultar a minha esposa, que seria uma mudança muito drástica, sair do Rio de Janeiro para vir para o Espírito Santo. Eu vim para o Espírito Santo. E aqui comecei a trabalhar fazendo evangelismo, assistência social e estou até hoje feliz da vida aqui. Então foi enfermeiro, paraquedista e eu sei que o senhor foi dentista também. Como surgiu a profissão para o senhor? Olha, eu tive que sobreviver aqui. Primeiro, a população de Afonso Cláudio não deixou eu retornar ao Rio. Eles não quiseram que eu voltasse para o Rio de Janeiro. Então a única opção que tinha para mim na época seria a sobrevivência aqui. E eu me tornei um dentista prático. E fui dono de uma farmácia, abri uma farmácia e também um laboratório de análises clínicas. Então, eu nunca tive medo de trabalhar. Eram áreas diferentes, mas eu desenvolvi esse trabalho em Laranja da Terra. Eu tive um primeiro laboratório de análises clínicas em Laranja da Terra, pertenceu a mim. Então eu fui pioneiro em Laranja da Terra. E em Sobreiro eu tive uma farmácia. Morei em Sobreiro e depois eu retornei a Afonso Cláudio e aqui vim exercer a profissão de dentista. E trabalhei como dentista durante 40 anos. E fui secretário de saúde de Afonso Cláudio, subsecretário de saúde, chefe da unidade sanitária, dentista pela prefeitura, trabalhando em Lagoa, Serra Pelada e também na Mata Fria. Pela prefeitura eu trabalhei. Em torno de 12 anos aproximadamente eu trabalhei ligado à prefeitura. E esse período que depois eu, como tinha uma clientela razoável, eu preferi ficar só com os meus clientes e trabalhei aqui até eu mesmo me aposentar, né? O senhor pode me falar como era o papel da mulher antigamente e como ele é agora para o senhor? A mulher é muito submissa, né? Antigamente, por exemplo, a minha esposa, no período da nossa vida, ela dedicou uma grande parte da vida dela para a educação dos meus filhos. Como eu trabalhava muito, ela cuidava da educação dos filhos e da casa. Chama-se prenda do lar. Quando nós viemos a Afonso Cláudio, é que ela foi estudar, fez o magistério, foi professora de português, enfim, ela conseguiu depois. Os filhos já estavam maiores. Mas a mulher antigamente era muito submissa. Essa submissão, às vezes, era imposta pelo marido, né? As mulheres não. Por exemplo, uma das primeiras mulheres a dirigir carro aqui em Afonso Cláudio foi minha esposa. Chegou do Rio dirigindo aqui, quase nenhuma mulher dirigia. Então, hoje você vê todas as mulheres dirigem, tem carro, tem a sua moto, então mudou, né? Antigamente não. A mulher era mais dedicada à prenda doméstica, ficavam lá, cuidando dos filhos, do marido. Hoje também, as condições de hoje são bem diferentes, né? Mas a mudança faz parte. Os direitos, eu sou a favor, os direitos são iguais, a mulher tem direito a ter a sua própria conta, a trabalhar, a ter a própria sua vida. Mas, em final, quando a criança nasce nos lares, a mãe precisa dar tempo para os filhos, porque os filhos são herança do Senhor. A maior preciosidade são os filhos. Não existe nenhuma riqueza no mundo que equivale a um filho seu. Você tem um filho. Então, quando você investe na educação do seu filho, embora a mulher tenha que ficar em casa, e não é babá, não é a escola, é a mãe.
que educa o filho. Então você vai criar ali esse menino para um futuro muito melhor. Hoje o grande problema que existe na sociedade é justamente esse, que os pais pensam no dinheiro, numa boa faculdade para o filho, então tem que ganhar dinheiro, dinheiro se envolve e esquece da educação da criança. Eu creio que, não é só eu que estou falando, os livros de grandes psicólogos falam que a educação da criança deve ser até os 7 anos de idade. Então, com até os 7 anos de idade, tendo um acompanhamento da mãe principalmente, essa criança vai ter uma formação de caráter muito melhor. Hoje você vê crianças aí no tráfico, outras coisas, são um desequilíbrio da família, muita separação, muito divórcio. Então isso traz consequência para os filhos. E as pessoas esquecem que o filho é um presente de Deus, é a coisa mais preciosa do mundo. Eu penso assim, se estiver errado, talvez seja para a minha idade, mas eu creio que os filhos até hoje são as coisas mais preciosas que Deus me deu. É um assunto particular, mas eu queria saber do senhor um pouquinho da religião e o papel do pastor na sociedade. Bem, eu sempre fui pastor, porque como ancião, como obreiro, eu pertencia ao quadro pastoral, trabalhando numa área diferente. Então, eu fui capelão, era uma função muito boa, você visitar as pessoas no hospital, tratá-los com carinho e orar com ele, dar esperança para esses pacientes. Acontece que eu me realizei muito na parte de evangelismo. Eu me tornei um evangelista, né? Então, fui pastor do distrito de Madureira, no Rio de Janeiro, tomei conta de várias igrejas. Eu tive a oportunidade aqui no Espírito Santo de ser evangelista da associação, em que a gente, logicamente, faz a catequese apresentando a Bíblia, a Palavra de Deus, como a nossa maior inspiração. E a esperança do ser humano está na Bíblia. E esse período que eu trabalhei, eu queria dizer para vocês que meu maior sonho é ver Jesus voltar. É uma esperança bíblica, não é minha, está lá na Bíblia que... Porque quando Jesus voltar, esse mundo será transformado. Não haverá mais morte, não haverá mais separação, não haverá mais dor. Isso que está inserido na Palavra de Deus. E por isso que eu me dediquei a minha vida toda ao próximo. A dar uma cesta básica, ajudar as pessoas até hoje. Construímos o CADEC, construí um CADEC em Terra Vermelha, eu e minha esposa, para ajudar as pessoas carentes. E levar a essas pessoas o conhecimento de Deus. Eu quero deixar aqui bem claro que título de religião, católica, batista, adventista, assembleanos, isso não tem nenhuma influência para mim. O título, eu sou muito Cristo, eu sou muito da palavra. Eu acho que quem salva não é o nome da igreja católica, adventista, não. A salvação é Cristo. E em todas as religiões, católicas, assembleanos, batistas, existem pessoas que serão salvas, porque creem em Cristo, a salvação inteiramente em Cristo. Eu tenho a minha opção, eu fui pastor adventista, exerci essa função, exerço hoje o cargo de subpastor da igreja adventista, como ancião da igreja, pensando justamente em continuar, enquanto eu tiver vida, levar essa mensagem de esperança. Agora, convivo com todos os pastores de Afonso Cláudio.
Eu sou amigo íntimo do pastor Hilário, eu sou amigo do pastor da Igreja Batista, eu sou fui amigo muitos anos do pastor Beinha, que é um pastor da Assembleia de Deus, e vários pastores, todos eles são meus amigos. Nós não discutimos o fator de religião. Nós temos uma amizade. A religião não pode ser comparada, eu sou melhor do que ninguém. Todas as igrejas existem pessoas boas. Todas as igrejas existem pessoas que serão salvas e outros serão perdidos. Então a religião está centralizada no Cristo. Evidentemente nós temos uma doutrina. A Igreja Adventista ela preza pela doutrina de toda a Bíblia. Mas eu não entro em detalhe quanto aos outros, cada um interpreta da sua maneira. Eu sou muito aberto a essa questão. Eu já fiz celebração na Igreja Católica, eu já fiz sepultamentos de pessoas na Igreja Católica, já me deixaram essa oportunidade. Eu já fiz um casamento na Igreja Católica, eu já casei pessoas católicas, já casei pessoas batistas, já fiz sepultamento de pessoas luteranas, enfim. Eu não vejo, não deve haver essa separação. Mas o nosso pensamento é conduzir as pessoas a Cristo e a palavra de Deus. Um caso engraçado da vida do senhor. Bom, assim, no momento tem muitas coisas que a gente poderia relatar, né? Mas na minha vida não foi só flores, né? Tive alguns momentos de percalços. E eu tenho um caso engraçado na vida do senhor. Bem, tem muitos casos engraçados, né? Mas eu fico com uma ocasião em que eu, à noite, fui chamado para atender um preso. Fui dentista da polícia aqui atendendo os presos, eu atendia de graça, atendia aqui, atendia no posto, na unidade sanitária. E esse preso veio com uma dor de dente terrível, desesperado, 2 horas da manhã, e o soldado Moisés, que o trouxe, me chamou lá dentro e disse: olha, esse aí foi o preso que matou um senhor e estrupou uma velhinha de 70 anos na Imbrejetuba. Aquilo me deu assim uma revolta tão grande, ver um rapaz louro, dos olhos azuis, 22 anos, fazer um crime bárbaro desse, que eu cheguei perto dele e disse assim: meu amigo, abre a boca, me mostra o dente. Quando ele mostrou o dente, eu já estava com o buticão atracado no dente dele, sem anestesia, e eu tirei com toda a força. E ele deu um grito terrível, né? Porque deve ser muito horrível tirar um dente sem anestesia, um pré-molar. Aliás, um molar com 3 raízes. E eu, quando saí com o dente dele na mão, ele com a boca sangrando, olhou para mim e disse: olha, quando eu sair da cadeia, eu venho aqui te matar. Foi assim para mim rir muito, né? E o soldado também. Falei: ó, já a minha parte eu já fiz. Se ele vai tomar 30 anos de cadeia, ou 10, eu não sei, mas eu já fiz a minha parte. Pelo menos extrair o dente dele sem anestesia. Perfeito. Como é a vida em família para o senhor? Bom, é tudo. Eu não seria ninguém sem a minha família. Eu sou apaixonado pela minha família. Eu tenho uma excelente esposa, excelentes filhos, 3 netos homens, 3 netas mulheres. Tenho 4 bisnetos. Então, família é tudo para mim. Eu não sei viver sem a minha família. Por isso eu trabalhei muito pela família, na educação, para que a família estivesse junto e perdurasse. A minha maior alegria é dia 24 de dezembro, quando eu posso reunir todos os meus familiares. A gente faz a ceia junto, e agradece a Deus. É uma família que não vive bem, lógico, dentro do possível, né? Todo mundo tem as suas lutas, suas dificuldades, mas a gente vive bem e se ama muito. Família, para mim, é o ponto principal. O senhor poderia estar falando o nome da sua esposa para a gente? Marlene Peneiras de Carvalho.
Ela nasceu em qual estado? Ela nasceu no Rio de Janeiro, carioca da Gema. E Dona Marlene teve 3 filhos, né? Como é a criação desses 3 filhos? Bom, ela foi uma excelente mãe, muito zelosa. E no período, os filhos nasceram muito próximos um do outro, diferença de 2 anos de idade um do outro. E ela cuidou deles, dos 3, dedicou a vida na criação até as crianças atingirem a idade de 9 para 10 anos. Ela trabalhou justamente na educação dos filhos, prenda do lar, né? Cuidando da casa e também dos filhos, na educação dos filhos. E um acontecimento inesquecível com a família do senhor? Olha, das coisas mais inesquecíveis da minha família foi quando eu completei 50 anos de casado, né? A minha família me fez uma surpresa muito grande. Nós fomos agraciados com uma festa, 50 anos de casado, estamos agora caminhando para 57 anos de casado. Como foi o casamento do senhor? Muito engraçado. Talvez o casamento tenha sido um casamento bem engraçado. Por quê? Eu era muito novo. Eu comecei a namorar com 15 anos. Fiquei noivo com 16 e casei com 18. Então, logo em seguida, com 19 anos, eu já era pai. E eu tive a oportunidade de, logo depois de 19 anos, já ser pai, 21 anos, 23 anos, ser pai, já com 3 filhos. Então a minha família cresceu assim muito rápido. Isso me impediu, eu tive uma frustração muito grande na vida, porque o meu sonho seria ser médico. E eu tive toda a chance de ser médico. Eu tive inclusive alguém que patrocinava a faculdade até a minha formatura. Mas eu tinha 3 filhos, eu não podia deixar a família para fazer uma faculdade de medicina. Então eu optei em fazer enfermagem, e por isso que eu me tornei enfermeiro, depois dentista, depois pastor, né? Pastor, eu fui sem ter o curso de teologia. Eu terminei o curso de teologia em 2010, quando eu já estava aposentado. Eu fiz o curso de teologia, inclusive agora eu pretendo fazer no ano que vem, se Deus quiser, quero fazer pós-graduação. Eu fiz, sou graduado em capelania hospitalar e militar e familiar. Porém, eu pretendo fazer uma pós-graduação, porque na minha idade hoje, eu tenho 75 anos. Então eu acho que para mim desenvolver a minha capacidade intelectual, eu tenho que estudar. Eu leio muito, eu gosto de ler, gosto de estudar, e eu pretendo fazer com o objetivo único de ter a minha mente mais aberta, mais esclarecida e ajudar os meus neurônios, né? O senhor disse que já se aposentou. E o que o senhor faz durante o dia para ocupar o seu tempo? Bem, com a enfermidade da minha esposa, a maior parte das pessoas sabe que ela tem uma doença crônica. Eu praticamente mudei toda a minha rotina de vida. Eu hoje sou enfermeiro da minha esposa. E além de enfermeiro, às vezes sou cozinheiro, eu sei preparar uma boa comida, eu lavo roupa, eu tenho habilidades domésticas, né, que eu aprendi fazendo devido às necessidades. Então hoje eu tenho uma vida mais voltada para minha esposa. Mesmo assim, devido às solicitações, eu ocupo o cargo na igreja como ancião da igreja, e eu
prego em algumas igrejas, levo mensagem, palestras, quando solicitado. O senhor pratica algum esporte? É de admirar, né? Com a minha idade de 75 anos, eu ainda gosto de jogar uma bolinha, domingo de manhã, terça-feira à noite e quinta-feira. O esporte que eu gosto é futebol. Eu nunca tive contusões graves, né? Tive algumas, mas que não me impedem de eu praticar o esporte até hoje, aos 75 anos. Depois de tantos anos morando no Espírito Santo, o senhor realmente gosta do bairro onde o senhor está morando? Eu amo. Eu sou um Afonso Claudense nato, um sobreirense e um laranjense também, que eu tenho um título de Laranja da Terra, também eu gosto demais de Sobreiro, Laranja da Terra. Você já passou por alguma situação que teve que lidar com muito medo aqui em Afonso Cláudio? Tive. Infelizmente eu tive. Por incrível que pareça, quando a época que eu cheguei aqui era a época dos coronéis. Tinha alguns coronéis aqui. E com o meu crescimento político, de 6 anos, trazendo benefício para Afonso Cláudio, algumas pessoas ficaram com medo. E um dia eu tive uma triste notícia que eu estava empleitado para morrer. Eu fui empleitado, é o termo que usa, né? Que eu fui jurado de morte e que um pistoleiro viria me matar. Essa notícia foi a pior notícia da minha vida. Porque quando você recebe uma notícia que você vai ser morto, é uma coisa terrível. Foi os piores momentos da minha vida que eu tive em Afonso Cláudio, foi essa. Saber que alguém contratou um pistoleiro para me matar. Então esse período foi o período mais difícil da minha vida. Eu não dormia, não tinha paz. Mas tinha uma coisa, eles queriam que eu fosse embora de Afonso Cláudio. Era um problema político, inteiramente político. Só que eu não fui, eu não sou tão... Eu tenho medo de morrer, lógico, evidente. Todo mundo, por exemplo, pergunta para mim, você foi paraquedista, você tinha medo de pular de paraquedas? Claro que eu tinha medo. Não vou mentir. Todo salto que eu recebia assim, hoje você vai saltar, me dava aquele friozinho na barriga, mas eu saltava. Eu tive a notícia, você vai morrer aqui em Afonso Cláudio. E eu fiquei com medo, mas não saí daqui. Então eu enfrentei todas as dificuldades da minha vida com a proteção de Deus. E realmente Deus me deu a proteção. Essas pessoas que queriam meu mal já foram embora e eu estou aqui, feliz da vida em Afonso Cláudio. E para o senhor, qual é a coisa mais importante da vida? Olha, a coisa mais importante, cara, talvez seja quando eu estou usando a palavra de Deus no púlpito. Para mim, a coisa que mais me realiza é eu estar pregando a palavra de Deus. Talvez as pessoas não entendam o porquê. Porque através da palavra de Deus você consegue tirar a pessoa da droga, você através da palavra de Deus você consegue unir uma família, através da palavra de Deus você restaura o indivíduo. Não sou eu que restauro, não. É a palavra de Deus. Eu sou apenas um instrumento na mão de Deus. Então por isso que eu acho que a coisa mais importante da vida é essa. Transformar as pessoas. E um defeito que o senhor não tolera? A falsidade. A falsidade eu não gosto. Uma qualidade? Amor ao próximo. E o que o senhor pretende fazer daqui 5 anos? Bom, a vida é incerta, né? Quando você chega à minha idade de 75 anos, você está na marca do pênalti. A Bíblia diz que aqueles que chegam aos 70 anos, a partir daí vem sofrimentos, vem isso, né? Então eu procuro me cuidar. Eu faço meus exames regulares, cuido da minha saúde. Eu espero chegar aos 80 anos, viver mais 5 anos, chegar aos 80 com saúde. E continuar fazendo aquilo que eu mais gosto, pregar o Evangelho e amar as pessoas, fazer o bem ao próximo.
pretende mudar de Afonso Cláudio? Se por acaso seria mudar de Afonso Cláudio só por uma questão de estar mais localizado perto de uma assistência médica melhor. Se eu mudasse de Afonso Cláudio, seria por esse motivo. Estar mais perto de um centro médico, porque na nossa idade a gente precisa de mais assistência médica. Então seria o único motivo esse. Senão eu ficaria aqui. Mas a minha casa vai ser aqui. Já tenho já a minha casinha para morar no João Batista. Como o senhor trabalhou como enfermeiro, o senhor poderia informar quais as mudanças que teve na medicina de antigamente para a de hoje? Muitas, muitas. Por exemplo, como enfermeiro, eu tinha participação direta, eu tinha mais autonomia no meu trabalho. Um enfermeiro que podia receitar, podia fazer pequenas cirurgias, um enfermeiro tinha condições, mais habilidade, eram muito mais preparados do que hoje. A minha turma de enfermagem é uma turma que era competente naquilo que fazia. Por exemplo, eu faço um parto com indução normalmente, eu faço uma episiotomia, pequenas cirurgias. A gente era treinado a fazer como se fosse um paramédico. Então, hoje em dia é muito restrito, enfermeiro não pode fazer isso, enfermeiro não pode... Então, a medicina do meu tempo, ela, não sei se era também pela necessidade, igual eu cheguei aqui, por exemplo, não tinha médico aqui. Então, a necessidade, aqui tinha a parteira. Em Afonso Cláudio, nós tínhamos aproximadamente 200 parteiras. Hoje não tem mais, porque as pessoas procuram médico, mas naquele tempo não tinha médico para atender. Então as mulheres eram treinadas para ser parteiras, entende? E tinha aqui os tratadores, como Bessa. Eu cheguei aqui, vi pessoas, filas imensas para ser atendida por um tratador chamado Bessa. Dentista prático, nós tínhamos 6 dentistas práticos na Afonso Cláudio, do qual eu fazia parte, eu trabalhei como dentista prático. E trabalhei, inclusive, na prefeitura como dentista prático. Então, hoje mudou, o sistema mudou, se formou mais pessoas. E o tempo passa e, de acordo com vai se passando, vão fazendo as adaptações, né? O senhor teria algum conselho para dar para esses novos jovens? O conselho que eu posso dar para os jovens hoje é o seguinte: existe uma coisa mais importante. Nunca deixar de crer em Deus. Sempre segurar na mão do mais poderoso que é Deus. Aconteça o que acontecer, Deus deve ser a parte principal na vida de qualquer jovem. E a segunda coisa é estudar. Eu estudei com muita dificuldade. Eu muitas vezes ia para uma aula, para uma prova, totalmente despreparado, porque eu não tinha tempo de estudar a matéria. Hoje tem uma facilidade muito grande. Nós temos a internet, nós temos... Hoje você quer saber, por exemplo, hoje se corrige, você quer saber uma frase em português, se ela está correta, você vai no seu smartphone, ela te diz para você se está correta ou não. A matemática hoje, no meu tempo não tinha isso. Então hoje a pessoa deve estar atualizada e ler muito. Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa que gosta de ler. Leio o jornal quase todos os dias, eu vejo todos os noticiários. Eu sou uma pessoa informada, não importa a minha idade, eu sou atualizado. Então eu discuto qualquer assunto, seja ele política, religião, financeiro. Eu procuro me inteirar das coisas, sou uma pessoa atualizada. E para os jovens eu digo o seguinte: a melhor coisa é você estudar. Porque com o estudo você vai ter na frente uma perspectiva melhor. Você sempre tem, e nunca ficar satisfeito. Eu, por exemplo, você vê, eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem. Não fiquei satisfeito. Falei, não, quero ser enfermeiro. Então fui ser enfermeiro.
Depois eu falei, não, eu preciso fazer algo mais, fazer teologia. Estudei. Então, fui estudando, e até hoje, estou estudando. Se eu, ano que vem, tiver oportunidade, eu quero fazer um mestrado. Então, é saber, o saber é tudo na vida. A pessoa não pode se conformar com o que tem. Eu fico muito assim, triste quando eu vejo um médico se formar e não voltar a estudar novamente. E um dentista, por exemplo, hoje ele tem que ter não é uma especialidade, várias especialidades. Então, o estudo é aquilo que promove o incentivo e também a segurança, não só financeira, mas a segurança para com quem ele lida. A capacitação. Hoje, a pessoa precisa ser mais capacitada. Eu, por exemplo, quando estava instrumentando cirurgicamente, sem um curso, falei, não, eu vou fazer um curso. Eu fui no Instituto de Coração em Botafogo, fiz um curso pesado de instrumentação e lá eu aprendi. Quer dizer, eu fui aprender. Eu, quando fiz agora, em 2010, o curso de teologia, a nossa turma era 122 pastores, de várias denominações. E eu confesso, meu professor era um era da Igreja Batista, o outro era da Igreja Presbiteriana, e eu aprendi com eles. Aprendi muitas coisas, e eles aprenderam comigo também. Então, a gente trocou experiências. Então, o saber não tem limite. A verdade é essa. O saber não tem limite. Queria agradecer ao senhor por conceder essa entrevista. Espero que o senhor não viva até os 80, assim os 90, 100. Amém. Se Deus quiser, vai te dar saúde. E que o ano que vem o senhor consiga fazer sua posse. Amém. Tá bom? Muito Obrigada. obrigado.